Será que eu vou ter esse mesmo corpo para sempre? Será que nunca vou poder me olhar no espelho e gostar do que estou vendo? Será que um dia eu vou poder tirar uma foto e não sentir vergonha do meu rosto redondo ou do meu excesso de barriga? Esses eram alguns pensamentos que eu tive por muito tempo na minha vida. E bom, pode ser que você já tenha passado por isso também. E essa é a exata razão para você prestar atenção no que eu tenho a dizer. O meu nome é Eliana Cristina e nos próximos minutos eu vou te mostrar como você pode emagrecer de 5 a 10 quilos em apenas um mês. Tudo isso sem precisar passar fome, viver dentro de uma academia ou ter que tomar remédios que podem fazer mal à sua saúde. Para ser sincera com você, eu não sei por quanto tempo essa apresentação vai permanecer no ar, pois ela vai contra tudo o que algumas empresas e indústrias bilionárias divulgam por aí. Elas não estão gostando do que eu vou falar para você daqui a pouco e estão fazendo de tudo para excluir esse vídeo. É por isso que eu aconselho você fortemente a parar tudo o que está fazendo, deixar o WhatsApp de lado e focar no que eu tenho para te dizer. Essa apresentação pode ser um marco de mudança na sua vida. Nela eu vou contar algo totalmente inédito e que você nunca ouviu em revistas ou programas de TV. Eu vou mostrar como você emagrecer de forma definitiva, eliminando de vez o efeito sanfona. Sabe aquele negócio de emagrecer e engordar? Então, ele vai desaparecer da sua vida. Vou te mostrar ainda como é possível perder de 5 a 10 quilos em apenas um mês. Isso mesmo, dentro de 30 dias você pode estar com até 10 quilos a menos. Tenho certeza que isso vai fazer total diferença na sua vida, assim como fez na minha. Falando nisso, eu preciso te contar como foi que eu cheguei até aqui. Não se preocupe, que daqui a pouco eu já te conto como emagrecer pode ser muito mais simples do que você imagina. Eu vou ser bem sincera com você. Eu quase sempre fui gorda. Sabe aquelas crianças com bochechas bem redondas? Era eu mesma. Claro que quando você fica mais velha, é natural que o excesso de gordura deixe de ser fofo e passe a ser motivo de sofrimento. Desde a época da adolescência, eu comecei a sofrer por ser gordinha. Quase que literalmente comecei a lutar com a balança. É claro que eu já tentei emagrecer muitas vezes. Perdi as contas de quantas dietas eu comecei e de quantas academias eu já tentei frequentar. Só que tudo era muito difícil para mim, porque eu não tinha tempo para ir para a academia. E quando eu ia, não me sentia muito à vontade naquele ambiente, sempre cheio com pessoas me olhando. Como eu te disse, eu sempre fui gordinha, mas nesse período eu acabei encontrando aquele que queria ser o meu marido e o grande amor da minha vida. Nos casamos e logo vieram os primeiros filhos. Eu adoro ser mãe, mas eu nunca quis abrir mão de trabalhar. Entendo as mulheres que optam por ficar em casa, mas a minha condição financeira não me permitia deixar de trabalhar e eu não queria isso. Então, durante muito tempo, a minha rotina foi trabalhar o dia inteiro, chegar em casa morta, de cansada, e aproveitar o pouco tempo que eu tinha com meu marido e filhos. Diante dessa situação, como é que eu iria abrir mão desse tempo precioso para ir fazer atividades físicas por horas e horas? Acredito que você, assim como eu, deve colocar a sua família acima de tudo. Sem contar que das vezes que eu tentei fazer algum tipo de exercício, eu quase não senti resultados. Por mais que eu não gostasse de fazer academia, eu sempre estive tentando de alguma forma emagrecer. Você não acredita na quantidade de dietas que eu fiz. Mas isso nem é o pior, pois você não tem ideia do quanto de dinheiro que eu gastei com consultas a nutricionistas na tentativa de encontrar uma solução para o meu excesso de peso. Nessas consultas, elas me passavam uma série de refeições balanceadas, mas que eram praticamente impossíveis de serem colocadas em prática. Vou te dar um exemplo para você entender do que estou falando. Uma dessas nutricionistas me receitou que eu comesse todo santo dia à noite uma fatia de queijo cottage, iogurte desnatado mais uma colher de sopa de linhaça ou uma colher de sopa de chia. Na primeira semana eu até seguia à risca os conselhos dela, mas depois de um tempo eu não podia ver aquele iogurte sem gosto na minha frente. Para mim era impossível seguir aquela alimentação supostamente balanceada e fácil. O pior é que essas dietas também me faziam ter que parar de comer tudo o que eu gostava. Sem falar que além disso tudo era muito caro. Ainda me lembro que chegava a gastar quase R$ 1.400 por mês com alimentação e dietas. Aquilo era desesperador. No começo eu ficava empolgada, até perdi algumas gramas, mas chegava uma hora que eu não aguentava mais. Eu simplesmente pegava uma barra de chocolate e comia inteira. Depois disso eu começava a chorar. Começava a imaginar o que as pessoas iam falar de mim. Começava a imaginar que talvez o meu marido não me quisesse mais, ou as críticas que eu iria receber da minha mãe ou das minhas irmãs. Como eu te falei no começo do vídeo, alguns pensamentos nessas horas passavam na minha cabeça.
Será que eu vou ter esse mesmo corpo para sempre? Será que eu nunca vou poder me olhar no espelho e gostar do que estou vendo? Será que eu não vou poder tirar uma foto e não sentir vergonha da minha cara redonda, do meu excesso de barriga? A minha situação, que já não estava nada boa, acabou ficando pior. Depois de muitos anos sem ir ao médico, eu comecei a sentir uma dor muito forte nos joelhos e tive que marcar uma consulta. O médico me pediu uma série de exames e os resultados não foram nem um pouco animadores. Ele não me falou com essas palavras, mas o que eu entendi foi: se eu quisesse ver os meus filhos crescerem, teria que emagrecer e melhorar a minha saúde, pois todos os meus exames estavam muito alterados. Eu sabia que precisava encontrar uma solução. Não queria ter que voltar àquelas dietas torturantes, mas ao mesmo tempo eu precisava recuperar minha saúde. Eu me lembro que nessa época eu estava de férias, então eu pensei: preciso tentar encontrar alguma forma de emagrecer sem precisar sofrer tanto, porém de forma saudável, claro. Não é possível que não exista algo assim. As mulheres da TV que sempre admirei emagreciam muito rápido quando precisavam fazer um novo papel na novela, e nenhuma delas falava dessas dietas horríveis. Então eu comecei a estudar, ler artigos científicos, livros de grandes autores sobre emagrecimento. No começo eu só encontrava informações desencontradas, mas eu estava decidida a encontrar a solução. Eu não iria parar até conseguir. Eu me lembro que um dia eu estava no shopping e encontrei uma amiga muito magra. Parecia que o tempo não havia passado para ela, pois estava com o mesmo corpo de 10 anos atrás. Sentamos para conversar na praça do shopping e de forma discreta perguntei qual era o segredo para ela ser assim. E ela disse que não tinha a menor ideia, que comia o que queria e só fazia exercícios de vez em quando. Foi aí que eu me toquei de uma coisa. Existem pessoas que não engordam de jeito nenhum, mesmo com hábitos que supostamente fazem qualquer pessoa engordar. Comecei a pesquisar mais sobre esse assunto e finalmente encontrei a resposta para o que eu queria. Um dos segredos de uma pessoa magra é o seu metabolismo, que funciona de forma mais acelerada do que as pessoas que estão acima do peso. É isso que faz uma pessoa ser magra de ruim. Depois disso, eu descobri muita coisa a respeito desse assunto e entendi exatamente o que eu precisava fazer para perder peso de forma simples e rápida. Não adiantava eu simplesmente comer aquelas refeições balanceadas ou ficar contando calorias. Por mais que essas estratégias tenham efeito, elas são sofridas e trazem pouco resultado. Para te explicar como isso funciona, deixa eu usar um exemplo que vai te fazer entender como funciona nosso corpo. Imagine que você é um carro. Claro que é importante você colocar um bom combustível no seu carro e fazer revisões. Porém, se o seu carro estiver o tempo inteiro com o freio de mão puxado, você nunca vai conseguir andar rápido bastante. É assim que funciona uma pessoa que tem metabolismo lento. Por mais que você coloque um bom combustível, ou seja, por mais que você faça dietas, você nunca vai ter grandes resultados, porque tem algo te freando e te impedindo. O grande segredo para emagrecer, portanto, é soltar o freio de mão. Mas como é possível isso? Bom, como eu te falei, eu pesquisei muito e comecei a encontrar formas de acelerar o meu metabolismo. Com isso, eu tinha encontrado uma fórmula para emagrecer, algo capaz de fazer qualquer pessoa perder peso. Era algo fantástico. Conforme as semanas iam passando, eu ia perdendo quilos e mais quilos. Eu me sentia mais linda, mais magra. Nessa época, eu comecei a amar me olhar no espelho. Eu ficava analisando o meu corpo e não acreditava naquilo que estava acontecendo. Eu me tornei a mulher mais feliz do mundo. Você não imagina a minha alegria ao vestir uma calça que há anos nem passava pelas minhas pernas. O meu marido começou a me elogiar. As minhas amigas começaram a ficar loucas para saber o que eu tinha feito. Teve uma até que me ofereceu dinheiro para contar os meus segredos. Mas isso tudo nem foi a melhor parte. Depois de alguns meses emagrecendo, eu refiz todos os meus exames. E agora os resultados eram muito melhores. Muito mesmo. Depois de tudo o que me aconteceu, eu realmente acordo todos os dias agradecendo a Deus por ter me dado força para lutar contra os meus problemas e ter conseguido derrotá-los. Eu não tenho nada de especial. Sofri por muito tempo com excesso de peso. Não foi nada fácil. Ainda mais que eu sou uma pessoa comum, assim como você, e não tenho tempo sobrando. Sinceramente, sinto que perdi muito tempo da minha vida tentando emagrecer do jeito errado. Lutei muito para perder peso, gastei muito dinheiro e o que eu mais queria é que alguém tivesse me falado o que eu sei antes para mim. A verdade é que a grande maioria não irá conseguir emagrecer, e se você continuar seguindo as dicas dessas indústrias ou das revistas, pode ser que você também não consiga. E talvez, ao passar horas na academia todos os dias, você ainda assim não vai alcançar o corpo que deseja, assim como um carro que não pode ir muito longe com o freio de mão puxado. Você não vai acreditar, mas tudo que você já imaginou a respeito de emagrecimento é uma grande mentira.
Quando eu descobri as coisas que eu vou te contar agora, eu quase caí da cadeira. Uma das principais descobertas que eu tive durante minhas pesquisas foi de que fazer horas de exercício, na maioria das vezes, não traz muitos retornos, quando o assunto é emagrecimento. Na verdade, cada vez mais estudos mostram que fazer exercícios em um período curto, porém mais intensos, é muito mais poderoso para emagrecer do que horas